Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, que bênção é poder celebrar essa oitava da Páscoa. Nós já estamos aqui encerrando, ou seja, com hoje o sábado da oitava, né, da Páscoa. Nós estamos encerrando hoje nosso oitavo dia. Hoje exatamente completam-se já 8 dias da celebração da Páscoa do Senhor. Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrar em Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estar com você aqui para podermos juntos nesse canal mergulharmos cada vez mais nesse retiro espiritual do tempo da Páscoa. Amados queridos, vamos suplicar ao Senhor que Ele nos dê a graça do seu Espírito para caminharmos sempre na sua vontade e fazermos a sua vontade para sermos santos. Amados, hoje, nesta oitava da Páscoa, no sábado da oitava da Páscoa, vamos juntos meditar em cima do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 9 a 15. Então eu vou fazendo a leitura e vamos fazendo logo o comentário juntos, para que você possa fazer suas anotações e meditar ainda hoje nesse texto bíblico. Então vamos lá. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Veja, primeiro Jesus aparece a uma mulher, Maria Madalena. E é interessante de saber, meditando aqui, que o povo daquela época, não sei hoje se continua, mas o povo daquela época, tradicionalmente, não dava ouvidos às mulheres, sobretudo neste caso, como esse de revelação divina. Então, para quem Jesus primeiro aparece? A uma mulher, não uma, que na verdade aqui neste evangelho está falando primeiro, fala de Maria de Magdala ou Madalena, mas depois no segundo relato da ressurreição aparece as mulheres foram ao túmulo. Então Maria Madalena não estava sozinha. Quem primeiro ouviu o relato, a primeira testemunha da ressurreição, se dá de destaque Maria Madalena, que ela corre diretamente aos discípulos para anunciar o que havia acontecido, o que ela viu. Depois vamos vendo no relato dessa oitava da Páscoa que os discípulos comentavam, algumas mulheres do nosso grupo chegaram a dizer que viram anjos, e disseram que nós deveríamos ir para Jerusalém, para Galileia, que nós o veríamos lá. Então, nós vamos vendo os relatos que o que acontece no primeiro testemunho é que uma mulher dá um testemunho, fala diretamente a quem é o líder da igreja, por isso ela foi até Pedro. Maria Madalena foi até Pedro, e junto de Pedro estava o discípulo que Jesus amava. Então vamos vendo aqui dentro dessa teologia bíblica, essa manifestação de um Deus que ele não exclui ninguém. E como a mulher era uma excluída pelo fato de não ser aquela que falaria alguma coisa a mais, mas apenas ela via as coisas acontecer. Veja, uma referencial de mulher para todas as mulheres é Nossa Senhora. Judia, guardava tudo em seu coração, todas as palavras que eram ditas sobre Jesus ou que Jesus dizia, ela guardava e meditava em seu coração. Precisamos aprender o silêncio de Maria, mas não foi o caso aqui, o silêncio de Maria. Neste caso, Jesus
quis se utilizar de uma mulher para ser a primeira testemunha, para poder libertar a consciência de todos acerca de que a sua salvação não foi para os homens apenas, mas para a humanidade inteira. Que essa salvação, ela veio, e ele veio, melhor dizendo, não só para homens, mas para homens, mulheres, crianças. Ele veio para todos, para as famílias. Então Jesus, ele se utiliza deste meio de comunicação, que é o anúncio da ressurreição através de Maria Madalena. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Imagine aqui a gratidão desta mulher. Quão grata ela era, porque Jesus realizou nela muitas coisas. Uma libertação de, não 1, mas de 7 demônios. Ela encontrou o sentido da sua vida, que é Jesus Cristo. E ela foi anunciar isso aos seus seguidores. E estavam de luto, chorando. Eles estavam em que lugar? Num lugar fechado, com medo dos judeus, porque havia se desencadeado uma perseguição ao povo judeu. Aliás, ao povo judeu não, aos seguidores de Jesus. Então, quando ouviram que ele estava vivo, foram vistos por ela e não quiseram acreditar. Eles ouviram falar que Jesus não estava no túmulo, mas não acreditaram. Por isso, de imediato, nós vimos o primeiro relato da ressurreição, que ao dizer aos discípulos, foi por isso que ela foi até Pedro, porque Pedro foi escolhido por Jesus para ser o chefe da igreja. Então, para se confirmar justamente aquilo que ela falou, foi dizer para ele o que tinha acontecido. E ele correu, e junto com ele o discípulo amado. Chegando primeiro, o discípulo amado olhou para dentro, mas não entrou, esperou Pedro chegar. Depois sim, que Pedro entrou, constatou, ele entrou e acreditou. Então vamos lá. Em seguida, Jesus apareceu a 2 dos seus discípulos, que estavam indo para onde? Caminhando para Emaús. Nós vimos isso ontem. Estavam caminhando para Emaús. E Jesus abriu a mente deles no caminho, quando começou a falar sobre tudo, todos os profetas, todos os que anunciavam a vinda do Messias na tradição judaica. Foi falando para eles, palavra por palavra, texto por texto, no caminho para Emaús. E depois Jesus se revela, faz cair dos seus olhos escamas quando ele parte o pão. E só a memória, lembrando a memória, né? Os discípulos aqui de Emaús, eles questionavam, mas nosso coração não ardia quando ele nos falava sobre as escrituras no caminho? Correram imediatamente para até uns 11 para dar testemunho de que havia acontecido. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Também a estes não deram crédito. Estavam muito descrentes nesse povo, né? Esses discípulos estavam muito descrentes. Então, continuando o texto, por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, e repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Que grandeza dessa presença de Jesus no meio dos discípulos. Jesus desmascara a falta de fé deles. E esta vinda até eles foi uma vinda para causar um impacto
da ressurreição na vida deles, para que eles saibam, sou eu. Nós vimos no texto bíblico de ontem também, Jesus apresenta as suas chagas gloriosas. Está aqui. Está aqui. Está aqui do meu lado, está aqui nos meus pés. E chagas gloriosas que ainda sangravam. E lhes disse: eu não falei para vocês tudo que iria acontecer com o Filho do Homem? Então, estão vendo aqui? Pode tocar em mim. No fantasma que vocês estão pensando que é um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Tocai em mim. Olha minhas chagas. Está aqui. E os discípulos ficaram, ao mesmo tempo, um misto de medo e de alegria por Jesus ter vindo até eles. Esse contexto que nós estamos vendo aqui, no final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, quando Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, ainda tem um complemento: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade Santa. O batismo nos introduz no seio da Trindade. É belo a gente meditar sobre o batismo a partir do batismo de Jesus. Porque quando Jesus desceu as águas do Rio Jordão, ele deixou o seu odor lá, o odor de santidade. E quando nós fomos batizados, e quando cada batismo que acontece, nós mergulhamos naquela água abençoada, aonde está o odor de Cristo, e nós absorvemos o odor de Cristo, e passamos a exalar esse perfume de santidade, passamos a exalar esse perfume de Cristo na vida, aonde quer que estejamos. Para isso, nós precisamos ter convicção do nosso batismo, do nosso chamado de cristãos, ao qual precisamos testemunhar todos os dias a nossa vocação. Queridos, tenham um bom retiro. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.